Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou bater um papo com você sobre BTHF11, o hedge fund do BTG, que carinhosamente apelidei de Transatlântico do BTG, por conta aqui de ser um fundo multibilionário, né? Então, hoje eu vou comentar aqui sobre o resultado e as linhas da DRE, falar um pouco sobre o guidance, as perspectivas de rendimento e se o fundo não ficou caro. Principalmente que depois que o Primo Rico postou que comprou R$ 1 milhão aqui em cotas do fundo, né? Deu uma bela guinada aqui depois disso. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, antes de falar se BTHF11 está caro ou não, vou dar uma olhada aqui na geração de caixa e no guidance do fundo. Aqui eu risquei a data porque eles colocam aqui o relatório de junho, mas na verdade são dados de maio e de abril, tá? E tanto que nos 2 meses a gente teve que o fundo conseguiu gerar mais do que pagou, né? Atualmente em 9,2 centavos. Inclusive aqui no mês de maio o resultado foi até que bem alto, foram BTHF11 conseguiu gerar 9,7 centavos. No entanto, esse resultado mais forte, eles foram corados principalmente por essa linha aqui, ó, aqui em receitas não recorrentes, em resultado de operações com CRIs. Então, esse aqui foram eles vendendo CRIs no mercado secundário com uma taxa inferior à de compra e com isso eles apuraram um belo lucro, né? Se a gente for ver, foi quase 10% do resultado aqui no mês de maio veio desse giro com CRIs. E já fiz aqui as contas, foi quase 0,9 centavos, 0,9 centavos, centavo, né? Então praticamente 1 centavo aqui veio dessa aqui de operações não recorrentes. Então, se a gente fosse abater esse valor aqui não recorrente do valor distribuído, então não daria nem sequer os 9,2 centavos que BTHF11 pagou, né? Aqui então nem se fala, Abril também, ele não teria conseguido pagar os 9,2 centavos sem essa parcela de não recorrente. E essa daqui é o tipo de situação que não me agrada muito, pois quando para realizar o pagamento de um valor gestor do fundo, somente quem fundos de papel fica dependendo de ganhos não recorrentes, então é algo que eu acho bastante perigoso, tá? Acho algo que não costuma ser muito sustentável, principalmente em fundos de papel. Porém, BTHF11 ele tem uma particularidade, o processo de incorporação do FOF pelo hedge fund, algo que fez com que os ativos de BCFF11 fossem para a carteira de BTHF11 com valor de mercado da época. Então, o FOF era praticamente FIIs, mas também tinha alguns CRIs lá dentro, né? Então, ou seja, os CRIs e os fundos imobiliários do BCFF foram para o hedge fund com preço médio muito baixo, já que a incorporação foi feita num momento excelente para se fazer esse tipo de coisa. Acho que foi lá em novembro ou começo de dezembro de 2024. Então a gente está numa época de baixos fundos imobiliários também. E isso daqui vai acabar permitindo com que o fundo consiga gerar mais ganho de capital por bastante tempo. Entanto, não sei dizer até quando, né? Atualmente a gente tem visto que o fundo aplicar esse giro com ganho de capital, principalmente com CRIs. Já com fundos imobiliários, nem tanto. A gente pode até ver que no ano de 2025 o fundo está com prejuízo aqui na linha de fundos imobiliários. Isso aqui porque eles estão desovando alguns fundos tanqueiros que o fundo carregava, né? BCFF era um fundo bem meia boca, sabe? É um fundo que não me interessava de jeito nenhum. Ou então, eles estão aguardando para fazer a venda aqui em um momento mais de bull market, né? Porque eu tenho certeza que eles já estão com bastante lucro aqui na carteira de fundos imobiliários. Então, eles deixam isso para depois, para assim gerar ganho de capital, aumentar o preço e soltar a emissão.
Algo que não vai acontecer tão cedo, né? Com essa Selic no patamar que tá, acho que ainda vai demorar um pouco. É, Indo agora aqui para o guidance de BTHF11. Aqui para o segundo semestre, eles estão projetando, o BTG está projetando o gás entre 9,2 e 9,8 centavos, o mesmo gás que vinha já de antigamente. E aqui eu acredito que vai ficar mais próximo à banda inferior, tá? Então, como parcela de crédito é bastante considerável no hedge fund, ela vai contribuir menos aqui no segundo semestre por conta da inflação mais baixa que a gente vai ter a partir do mês de maio. Então, por isso eu acredito que é mais fácil a gente ver o rendimento ficando aqui nessa banda inferior, tá? De apenas 9,2 centavos. A BTHF até que tem uma alta exposição a CRI e CDI. Deixa eu mostrar aqui no relatório para vocês. Metade da carteira de CRIs seria de fundo CDI. No entanto, a parcela de CRIs é apenas 14% e boa parte da parcela de crédito estaria aqui nos fundos de papel. Daí, quando a gente vai ver os fundos de papel, a maioria deles tem uma alta indexação ao IPCA. Então, ele também tem um fundo com bastante sensibilidade ao IPCA, né? Portanto, a não ser que eles comecem a destravar bastante valor daquela parcela na carteira de CRIs, acho que é difícil eles conseguirem manter uma, um rendimento muito elevado, sabe? É a parte mais alta do Guinness. Então, como eu disse, o BTHF11 deve ficar aqui mais próximo aos 9,2 centavos. Agora sim, falando aqui sobre a questão do preço, se BTHF11 está caro ou não. No momento que eu estou gravando, o BTHF11 está sendo negociado a 8,70. Deixa eu pegar aqui o valor mais atual. Aqui, 8,71. Então já subiu bastante, né? Desde. O fundo subiu mais de 30%. Foi um dos fundos que mais subiu aqui nesse ano de 2025. No caso, estou gravando aqui no dia 2 de julho. Então, o fundo ainda está grávido, para assim dizer, né? Do rendimento. A ser pago aqui em breve, acho que na segunda-feira. É segunda-feira, dia 7 de julho, que tem aqui a data com dele. Mas então, considerando aqui esse valor de 8,70, a gente teria um dividend yield de 1,05 por cota. O que é um dividend yield nada excepcional, né? Não tem nada especial aqui nesse 1,05. Hoje em dia a gente consegue algo similar, até mesmo deixando no Tesouro Direto por um pouco mais de tempo, com com a taxa com imposto de renda no 15%. Então, para mim, BTHF11 tá caro sim, tá? Para receber nessa faixa, eu prefiro outros fundos, como por exemplo, a gente tem aqui o hedge fund aqui, né? Tá pagando algo similar a isso. Ah, tá aqui pagando 1,07, tá até pagando um pouco mais. E acredito que tem mais potencial de alta. Aqui talvez vocês digam, vão falar que o fundo do hedge fund do BTG está mais descontado. Realmente, aqui KNG F11 está com aqui apenas 6% de desconto. Já a BTHF11 está com desconto aqui bem maior, aqui um desconto de 15%. Entanto, esse FOF barra hedge fund tem um histórico de deságio bem grande, tá? Esse patamar que a gente está vendo aqui ele é até atípico. Se vocês forem ver lá, puxar os dados mais antigos BCFF, ele não passa bem longe do valor patrimonial. Então, acho que não é ideal vocês fazerem uma comparação aqui de PVP aqui de BTRF11 com os demais. Além disso, a gente tem outros hedge funds pagando muito mais aqui do que esses dois que eu mostrei. Tem o da SPX, tem o da Manati, esses dois aqui, esses últimos dois com uma carteira de fundos de papel muito maior, né? Bem mais representativa. Então, por enquanto, eu fico de fora. A carteira aqui de BTHF11 nem é nada excepcional.
e começa a olhar um pouco mais de atenção caso saque algum rendimento mais forte, com algum sinal de que eles estão começando a, que o processo de destravamento de valor aqui desses fundos imobiliários, que eles estão com preço médio baixo. Então, aqui a pergunta da resposta, BTHF11 ficou caro. Eu acredito que sim, tá? O Primo Rico acabou fazendo que a cota esticasse aqui demais pelo momento atual com a Selic que a gente tem. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peça o seu like, se inscreve aqui no canal. E lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.